O vulcão é uma estrutura geológica criada quando magma, gases e partículas quentes, como cinza vulcânica, escapam para a superfície. Eles ejetam altas quantidades de poeira, gases e aerossóis na atmosfera, interferindo no clima. São frequentemente considerados causadores de poluição natural. Tipicamente, os vulcões apresentam formato cônico e montanhoso. A erupção de um vulcão pode resultar num grave desastre natural, por vezes de consequências planetárias. Tal como outros eventos naturais, as erupções são imprevisíveis e causam danos indiscriminados. Entre outros, tendem a desvalorizar os imóveis localizados em suas vizinhanças, prejudicam o turismo, interrompem o tráfego aéreo e consomem a renda pública e privada em reconstruções. Na Terra, os vulcões tendem a formar-se junto das margens das placas tectônicas. Existem exceções quando os vulcões ocorrem em zonas chamadas de hotspots, pontos quentes, que são locais onde o manto superior atinge altas temperaturas. Os solos nos arredores de vulcões formados de lava arrefecida tendem a ser bastante férteis para a agricultura. A palavra vulcão deriva do nome do deus do fogo na mitologia romana Vulcano. A ciência que estuda os vulcões é chamada de vulcanologia, e o profissional que atua na área é vulcanólogo, que deve ter conhecimento em geofísica. Há outros ramos da geologia tais como a petrologia e a geoquímica. Uma das formas de classificação dos vulcões é através do tipo de material que é expelido, o que afeta diretamente a forma do vulcão. Se o magma expelido contém uma elevada percentagem em sílica, superior a 65%, a lava é chamada de félsica ou ácida e tem a tendência de ser muito viscosa, pouco fluida, e por isso solidifica rapidamente. Os vulcões com este tipo de lava têm tendência a explodir devido ao fato da lava facilmente obstruir a chaminé vulcânica. O Monte Pelée na Martinica é um exemplo de um vulcão deste tipo. Quando o magma é relativamente pobre em sílica, conteúdo inferior a 52%, é chamado de máfico ou básico e causa erupções de lavas muito fluídas capazes de escorrer por longas distâncias. Um bom exemplo de uma escoada de lava máfica e corrente de lava conhecida como Grande Fjordsaron, originada por uma fissura eruptiva quase no centro geográfico da Islândia há cerca de 8.000 anos. Essa escoada percorreu cerca de 130 quilômetros até o mar e cobriu uma área com 800 quilômetros quadrados. Vulcão Escudo Havaí e a Islândia são exemplos de locais onde são encontrados vulcões que expelem enormes quantidades de lava que gradualmente constroem uma montanha larga com o perfil de um escudo. As escoadas lávicas destes vulcões são geralmente muito quentes e fluídas, o que contribui para ocorrerem escoadas longas. O maior vulcão deste tipo na Terra é o Mauna Loa, no Havaí, com 9.000 metros de altura, assenta no fundo do mar, e 120 quilômetros de diâmetro. O Monte Olimpo em Marte é um vulcão escudo e também a maior montanha do Sistema Solar. Clones de escórias é o tipo mais simples e mais comum de vulcões. Esses vulcões são relativamente pequenos, com alturas geralmente menores que 300 metros de altura. Formam-se pela erupção de magmas de baixa viscosidade, com composições basálticas ou intermediárias. Estratovulcões. Os estratovulcões também são chamados de compostos. São grandes edifícios vulcânicos com longa atividade, forma geral cônica, normalmente com uma pequena cratera no cume e flancos íngremes, construídos pela intercalação de fluxos de lava e produtos piroclásticos, emitidos por uma ou mais condutas, e que podem ser pontuados ao longo do tempo por episódios de colapsos parciais do cone, reconstrução e mudanças da localização das condutas. Alguns dos exemplos de vulcões deste tipo são o Teide na Espanha, o Monte Fuji no Japão, o Cotopaxi no Equador, o vulcão Mayon nas Filipinas e o Monte Rainier nos Estados Unidos. Caldeiras ressurgentes são as maiores estruturas vulcânicas da Terra, possuindo diâmetros que variam entre 15 e 100 km². A parte de seu grande tamanho, caldeiras ressurgentes são amplas depressões topográficas com uma massa elevada central. Exemplos dessas estruturas são a Valles e Yellowstone nos Estados Unidos e Cerro Galán na Argentina. Um grande maciço ígneo a leste da ilha de Luzon, localizado no fundo do mar das Filipinas, representa os restos da maior caldeira conhecida da Terra, chamada Caldeira Polaki. A caldeira tem um diâmetro de aproximadamente 150 km, 2 vezes o tamanho da caldeira de Yellowstone, no Wyoming. São aqueles localizados abaixo da água. São bastante comuns em certos fundos oceânicos, principalmente na dorsal mesoatlântica.
são responsáveis pela formação de novo fundo oceânico em diversas zonas do globo. Um exemplo deste tipo de vulcão é o vulcão da Serreta no arquipélago dos Açores. Todas estas atividades podem ser um perigo potencial para o ser humano. Além da atividade vulcânica muitas vezes ser acompanhada por sismos, águas termais, fumarolas e geysers, entre outros fenômenos. As erupções vulcânicas são frequentemente precedidas por sismos de magnitude pouco elevada. Não existe um consenso entre os vulcanologistas para definir o que é um vulcão ativo. O tempo de vida de um vulcão pode ir de alguns meses até alguns milhões de anos. Por exemplo, em vários vulcões na Terra ocorreram várias erupções nos últimos milhares de anos, mas atualmente não dão sinais de atividade. Alguns cientistas consideram um vulcão ativo quando está em erupção ou mostra sinais de instabilidade, nomeadamente a ocorrência pouco usual de pequenos sismos ou novas emissões gasosas significativas. 19. Outros consideram um vulcão ativo aquele que teve erupções históricas. É de salientar que o tempo histórico varia de região para região. Enquanto que no Mediterrâneo este pode ir até 3.000 anos atrás, no Pacífico Noroeste dos Estados Unidos vai apenas até 300 anos atrás. Vulcões dormentes são considerados aqueles que não se encontram atualmente em atividade, como foi definido acima, mas que poderão mostrar sinais de perturbação e entrar de novo em erupção. 19. Os vulcões extintos são aqueles que os vulcanólogos consideram pouco provável que entrem em erupção de novo, mas não é fácil afirmar com certeza que um vulcão está realmente extinto. 19. As caldeiras têm tempo de vida que pode chegar aos milhões de anos, logo é difícil determinar se um irá voltar ou não a entrar em erupção, pois estas podem estar dormentes por vários milhares de anos. Por exemplo, a caldeira de Yellowstone, nos Estados Unidos, tem pelo menos 2 milhões de anos e não entrou em erupção nos últimos 640 mil anos, apesar de ter havido alguma atividade há cerca de 70 mil anos. Por esta razão os cientistas não consideram a caldeira de Yellowstone um vulcão extinto. Esta caldeira é considerada um vulcão bastante ativo devido à atividade sísmica, geotermia e à elevada velocidade do levantamento do solo na zona. É estimado que cerca de 10.000 vulcões entraram em atividade nos últimos 2 milhões de anos. Atualmente cerca de 500 podem ser considerados ativos, dos quais 20 deles são muito ativos.